Até aqui, explicamos os modelos tradicionais de estruturas organizacionais. A ampla maioria das organizações usa uma ou uma combinação desses modelos vistos até o momento. Entretanto, muitas organizações estão descobrindo que os modelos tradicionais frequentemente mostram-se inapropriados para um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico. Essas organizações estão concluindo que elas precisam ser enxutas, flexíveis e inovadoras. Em outras palavras, elas precisam ser mais orgânicas. E para isso estão adotando outros modelos de estruturas organizacionais, cuja forma procura favorecer a colaboração, a criatividade e a inovação. Vamos explicar os fundamentos de três estruturas que procuram alcançar esses objetivos: a estrutura matricial, a estrutura baseada em equipes e a estrutura em rede ou virtual. Finalmente, vamos descrever o que está na base das chamadas Boss-less Organizations, como a Lambda, o Spotify ou a Morningstar, empresas que adotam o sistema Holacracy, baseado em liderança distribuída e na eliminação de cargos, carreiras e destruição da estrutura formal de comando e controle. Matricial. A estrutura matricial combina simultaneamente os elementos das estruturas funcional e divisional, procurando aproveitar as vantagens de ambas as formas. Uma característica única da estrutura matricial é que há duas linhas de autoridade. Uma linha de autoridade vertical, correspondendo à estrutura funcional, por isso os nomes como vice-presidente financeiro, vice-presidente de engenharia, vice-presidente de manufatura e de marketing, e uma linha de autoridade horizontal. Desse modo, a estrutura vertical fornece o controle tradicional dentro dos departamentos funcionais, e a estrutura horizontal atua na coordenação entre esses departamentos. Um resultado típico dessa estrutura de dupla entrada é que muitos funcionários se reportam simultaneamente a dois supervisores, rompendo com o tradicional conceito de unidade de comando presente na maioria dos outros modelos de estrutura. Aqui observamos a estrutura vertical e aqui observamos a estrutura horizontal. Esse sinal indica a existência de funcionários com dois chefes, um chefe na estrutura vertical e outro na estrutura horizontal. A matriz apresenta como principais vantagens o compartilhamento de informações e a cooperação entre as funções. Isso é muito importante quando uma empresa atua em um ambiente dinâmico, com muitas mudanças constantes e rápidas. Contudo, a quebra da unidade de comando tende a gerar disputas, confusão gerencial e conflitos entre as duas cadeias de comando. Trata-se de uma estrutura complexa e muitas vezes cara, cujo trade-off é a melhor eficácia do sistema como um todo, medido pelo desempenho global da organização. Aqui observamos uma estrutura matricial utilizada pelo grupo Votorantim. Na linha de comando vertical, um executivo responde pelo desempenho das operações de uma unidade de negócios em um determinado continente, adaptando-a às condições locais ou regionais. Na linha de comando horizontal, um executivo com autoridade global estabelece padrões para o desempenho do produto. E mais uma vez podemos ver a linha de comando vertical e a linha de comando horizontal. Uma instituição que você conhece muito provavelmente e que já usou os serviços é o Poupa Tempo e que usa uma estrutura matricial. Como você pode observar na figura, os órgãos tradicionais do Estado que participam do Poupa Tempo representam uma estrutura vertical, respondendo pelos aspectos legais da prestação dos serviços. Por isso, são órgãos funcionais. Secretaria da Segurança Pública, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Justiça e Secretaria da Fazenda.
Já as agências do projeto Poupa Tempo representam a estrutura horizontal, respondendo pelos padrões de qualidade dos serviços prestados. Desse modo, cada funcionário alocado no projeto Poupa Tempo responde a dois supervisores, um na estrutura funcional, vertical e tradicional, e outro na estrutura horizontal, presentes na coordenação local de cada agência do projeto Poupa Tempo. E aqui, mais uma vez, você pode ver a cadeia de comando vertical e a cadeia de comando horizontal. E, mais uma vez, esse sinal indica funcionários que têm dois chefes. Estrutura baseada em equipes. O uso de equipes tornou-se muito popular desde a democracia industrial europeia, depois se reforçou com a disseminação da abordagem de qualidade no estilo japonês e se consolidou ainda mais com as equipes de inovação norte-americanas. Essa abordagem usa as equipes como foco para a coordenação das unidades e para a realização do trabalho. A estrutura de equipe se caracteriza pelo rompimento das barreiras departamentais, tornando a empresa mais horizontal. Essa abordagem exige que os funcionários sejam multiespecializados, ou seja, generalistas e especialistas ao mesmo tempo. Em empresas menores, a estrutura de equipes pode definir a organização da empresa inteira. Em empresas maiores, as equipes são usadas de modo complementar. A principal vantagem da estrutura de equipes é o rompimento das barreiras entre os departamentos, permitindo a melhoria da comunicação e da cooperação. De modo geral, as equipes melhoram a motivação das pessoas e também a capacidade da empresa para inovar e se adaptar a mudanças. Entretanto, as equipes também apresentam desvantagens diversas. Elas podem se entrincheirar em disputas internas de poder e conflitos de lealdade. Uma grande quantidade de tempo pode ser gasto em intermináveis reuniões e podem ainda desenvolver o pensamento grupal, quando as pessoas, por razões diversas, evitam expressar de modo sincero as suas opiniões. As empresas devem, portanto, analisar a real necessidade de uso de equipes, ao invés de adotá-las apenas como produtos da moda. Seu uso se justifica quando a demanda por adaptação constante e coordenação de projetos complexos são requisitos imprescindíveis. As empresas usam diferentes tipos de grupos e times de trabalho. Aliás, ultimamente tem sido comum diferenciar entre grupos e times, e vamos explicá-los aqui para vocês. Um grupo pode ser definido como dois ou mais indivíduos que trabalham juntos, interagindo de forma interdependente, com o objetivo de alcançar algum resultado específico. Podem ser grupos formais ou podem ser grupos informais. Grupos formais são criados pela empresa, pela organização. Já os grupos informais são grupos sociais que se formam naturalmente com base em interesses e laços de amizade. Como, por exemplo, um grupo de funcionários que almoçam juntos regularmente. Eles formam um grupo informal. Existem 4 principais grupos formais nas organizações. Grupos de comando, que são determinados pela estrutura organizacional da empresa e integrados por indivíduos que se reportam diretamente a um superior hierárquico, por exemplo, departamento de finanças, de contabilidade ou departamento de recursos humanos de uma organização. Um outro grupo é chamado força-tarefa. Trata-se de uma equipe interfuncional temporária, formada ou criada para alcançar algum objetivo desafiador e complexo. Um exemplo é a força-tarefa formada na FECAP para trabalhar no projeto de certificação internacional pela AACSB. Comitê de trabalho é um grupo criado com alguma finalidade específica, como investigar, aconselhar ou aprovar. Pode ser temporário, para a realização de alguma investigação, por exemplo, ou permanente, dedicado à criação e aplicação de políticas institucionais, como, por exemplo, o Comitê de Ética da FECAP. Um conselho é um grupo de pessoas eleitas para decidir, aprovar e aconselhar.
São grupos cuja autoridade está acima da autoridade de qualquer pessoa ou grupos formais da organização. Por exemplo, o Conselho Universitário da FECAP. Bom, se um grupo é definido como dois ou mais indivíduos que trabalham juntos para alcançar algum resultado específico, o que são então os times? É o que veremos. Primeiro, a denominação times atende a um requisito temporal ou, por assim dizer, da moda. É a designação mais comum nas empresas atuais, sobretudo as empresas do setor de alta tecnologia. Se você tem observado ou participado da organização de eventos esportivos, você já está familiarizado com o conceito de times. Ou seja, times de trabalho têm características próprias e sim diferem dos grupos de trabalho. Os grupos são indivíduos que interagem primariamente para compartilhar informações e tomar decisões. Os membros possuem habilidades variadas e não necessariamente complementares. Regularmente nos grupos há um líder encarregado da coordenação e, eventualmente, pela tomada de decisões, delegando posteriormente o trabalho a ser feito para determinados membros individualmente. Nos times, entretanto, ocorre algo diferente. Nos times, os papéis da liderança são distribuídos entre os diversos membros do time. O trabalho é feito coletivamente, de forma colaborativa. Solução de problemas também de forma colaborativa, e cada indivíduo é responsável pela accountability de si mesmo e também do time como um todo. Além disso, os times podem ser tanto criados quanto desfeitos muito rapidamente, ou seja, os times são impermanentes. Encontramos basicamente 4 principais tipos de times nas organizações contemporâneas. Times de solução de problemas, eles são formados por pessoas de um mesmo departamento ou área funcional e atuam na realização de melhorias nas atividades de trabalho, resolvendo problemas específicos. Na Fórmula 1, os pitstops demonstram o funcionamento de um time de solução de problemas. Equipes autogeridas. Uma equipe autogerida é responsável por um conjunto de atividades e é bossless, ou seja, funciona sem um gerente formal encarregado de dar ordens. No final desse módulo, vamos ver os fundamentos desse tipo de organização presentes nas Holacracy. Equipes multifuncionais, elas são formadas por pessoas do mesmo nível hierárquico, de diferentes áreas funcionais, e elas se juntam para realizar determinadas tarefas complexas. As empresas automobilísticas, por exemplo, usam equipes multifuncionais para desenvolver o projeto completo de um novo veículo a ser lançado. E, finalmente, times virtuais. Um time virtual usa tecnologia para conectar pessoas fisicamente dispersas ao redor do mundo, país ou região, para trabalharem juntas em um mesmo projeto. Por exemplo, a Fiverr é uma empresa do Paquistão que conecta mais de uma centena de pessoas ao redor do mundo que usam ferramentas de colaboração online para apoiar clientes em qualquer lugar do mundo na solução de problemas de conexão na internet. Ninguém na empresa possui um escritório físico. Voltando para a nossa estrutura organizacional, é o nosso último modelo de estrutura organizacional virtual. Uma estrutura virtual consiste em uma organização extremamente enxuta, com um grupo muito pequeno de funcionários diretos e agressiva terceirização das atividades. Veja que nesse tipo de organização não são apenas as atividades de suporte que são terceirizadas, mas as atividades que formam o core business da organização, as atividades essenciais que são terceirizadas. Poder-se-ia criar uma organização para a produção de móveis com as seguintes características: contratação de um estudo de design de projetos, por exemplo, de móveis da Itália, contratação de uma empresa de produção de catálogos da França, contratação de uma empresa de manufatura da China que produziria em CQD e mandaria
partes separadas para o Brasil, para se montar os móveis aqui, não ter que colocar, por exemplo, os móveis made in China, para evitar os problemas de preconceito, por exemplo, com os produtos vindos da China, ainda visto como de baixa qualidade, embora isso seja mero preconceito na atualidade. Poderia-se contratar uma empresa de fabricação de embalagens do Piauí. Poderia-se contratar uma agência de comunicação e marketing de São Paulo. Poderia-se contratar uma empresa de vendas online do Paraná, onde você consegue mão de obra de qualidade, custando a metade do que você pagaria em São Paulo. Poderia-se contratar uma empresa de distribuição de Minas Gerais. E poderia, enfim, se contratar uma empresa de gestão financeira de São Paulo. Veja que nesse modelo que estamos apresentando, tudo que a empresa vai se dedicar é na criação de uma marca e de divulgação. Mas, essencialmente, ela não produz nada. Ela apenas gerencia uma rede complexa de fornecedores. Se você já comprou um livro na estante virtual, você está usando uma empresa que usa uma estrutura virtual ou em rede. A estante virtual conecta uma rede nacional de sebos. A maioria desses sebos não tem sequer uma loja física. Também a Volkswagen MAN usa uma abordagem de rede para reunir os fornecedores de partes e componentes em um condomínio industrial lá em Resende, no estado do Rio de Janeiro, e produz uma variada linha de caminhões, sem produzir uma única peça desses caminhões. Nem o logotipo de um caminhão MAN foi fabricado pela MAN. As principais vantagens da estrutura em rede ou virtual são a flexibilidade, a redução de custos e a competitividade em escala global. Ela pode atrair os melhores fornecedores para cada atividade e é a forma mais enxuta de todas as estruturas organizacionais. Mas a perda do controle sobre a tecnologia e a elevada dependência da complexa rede de fornecedores são as suas principais desvantagens. Finalmente, Holacracy ou as Bossless Organizations. Muitas empresas estão se reinventando para se ajustar a uma força de trabalho mais conectada, mais educada e menos apegada à disciplina e respeito ao status. São as chamadas estruturas de cabeça para baixo ou as Bossless Organizations. Elas combinam atribuições de cima para baixo sob a forma de diretrizes, com iniciativas de baixo para cima. Alguns conceitos são importantes para compreendermos uma holacracy, estrutura presente em empresas como Spotify, Lambda Brasil ou Gore e Morningstar nos Estados Unidos. Um desses conceitos é o supercírculo, que forma o ambiente amplo da organização ou a empresa como um todo. Outro é o subcírculo, que corresponde aos diversos times ou equipes de trabalho. Podem ser dezenas numa empresa de pequeno ou de médio porte, podem ser centenas numa empresa de grande porte. O outro é o lead link, que é designado pelo supercírculo e representa esse supercírculo dentro de um subcírculo, dentro de uma equipe. O papel do lead link é o de assegurar o alinhamento dos times com a estratégia e o propósito geral da organização. O outro é o rep link. O rep link ele é eleito pelos membros de um subcírculo para representar esse time no supercírculo ou na organização como um todo. Papéis são conjuntos de responsabilidades para um determinado processo. São atribuídos às equipes ou aos indivíduos. Esses papéis são constantemente criados, revisados ou excluídos. O indivíduo pode ter muitos papéis em diferentes círculos. Um papel pode ser, por exemplo, o de desenvolver prospectos para os principais clientes. A pessoa vai ser atribuída esse papel e vai ser cobrada pelo resultado. Cabe a identificar quem são os principais clientes e como elaborá-los. Ou um papel pode ser, por exemplo, de manter o site da empresa up to date. Ele vai ser empoderado para fazer isso e vai ser cobrado pelos resultados. Veja que não são descrições de cargos ou de funções, mas sim a definição de resultados a serem alcançados.
Uma pesquisa que conduzimos recentemente no mestrado profissional da FECAP identificou as 5 características principais das organizações bossless. 1. Não existem chefes. 2. O poder é distribuído para as equipes e para indivíduos. Numa bossless organization, cada indivíduo é desafiado a se comportar como um empreendedor e cada equipe funciona como uma startup. 3. Os times formam a estrutura. 4. Resolução de conflitos por intermédio de mediação. E 5. Liderança situacional. Significa que numa organização holacracy, ninguém no topo da hierarquia tem poder para nomear chefes e lhes designar poder. Toda autoridade é transferida para uma constituição. As lideranças, assim, emergem na base da organização de contextos situacionais, com base na experiência, no conhecimento e na capacidade de uma pessoa para inspirar os colegas e causar impacto. Finalmente, queremos estimular você a visitar os sites dessas empresas e conhecer mais sobre as organizações holocráticas. O site da Holacracy One, que é uma empresa criada pelo Brian Robertson, que é o grande estimulador das holacracy no mundo todo. O site da Morningstar, a empresa que é a maior processadora de produtos derivados de tomate no mundo, mais de 700 funcionários e ninguém é chefe. Enfim, a Lambda, uma das empresas que estudamos aqui no Brasil. E, finalmente, acredito que após conhecer todos esses tipos de estruturas organizacionais, você provavelmente deve ter se afeiçoado mais com alguns modelos do que com outros. E talvez você esteja se perguntando em qual tipo de empresa você gostaria de trabalhar? E em qual tipo você não gostaria de trabalhar? Qual você evitaria? Em qual você acredita haver mais pressão por desempenho e mais estresse no dia a dia? E, sobretudo, você deve estar se perguntando: qual é a melhor estrutura organizacional? Então, lembre-se dos fatores contingenciais e tente responder você mesmo. E, principalmente, aprofunde essa discussão com o seu professor. Finalizando a nossa videoaula de hoje, eu queria lhe dizer que a FECAP, sempre preocupada em propiciar materiais de alta qualidade para apoiar o seu processo de aprendizado, mesmo em situações adversas como a que estamos vivendo agora, colocou à sua disposição uma série de livros digitais de excelente qualidade. Para a nossa disciplina especificamente, ela disponibilizou um dos melhores livros do mundo de teoria geral da administração, o livro do Richard Deft, cujo acesso você faz pela biblioteca virtual Cengage. Então, meus queridos, minhas queridas, aprofundem a leitura sobre esse tema instigante, que é estrutura organizacional. Bons estudos, e essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECAP. Fiquem bem e até muito brevemente. Muito obrigado.